Olá, galera. A gente está começando nossa segunda aula de educação física, beleza? Hoje a gente vai estar falando já de início esportes coletivos e individuais. Então, dentro da cultura corporal, trabalhados na educação física, os conteúdos básicos são futebol, voleibol, basquetebol, handebol, e esses são exemplos de esportes coletivos. E os esportes individuais, os quais se referem de modo geral à mobilização de habilidades e capacidades motoras com o objetivo de exercitá-las por si mesmo. Então, como exemplo, o atletismo, né, como esporte individual. Correr é o objetivo e não uma habilidade conjunta a outra como um jogo. A gente vai falar um pouco sobre o futebol, que é um esporte coletivo, né? Então, ele surgiu, não se sabe ao certo como tudo começou, mas há indícios que ele surgiu na China no ano 2600 a.C., na Grécia Antiga, na Inglaterra ou na Itália durante a Idade Média. O que se sabe é que o futebol, tal como é hoje, ele foi organizado em meados do século passado na Europa. E em 1904 a FIFA foi fundada. Aqui o futebol ele chegou pelas mãos, ou seria pelos pés dos marinheiros ingleses, holandeses e franceses, que jogavam em nossas praias durante suas paradas. Então, quando eles iam embora, eles levavam as bolas e deixavam os brasileiros, né, sem jogar, a ver navios. Em 1894, um brasileiro, filho de inglês, chamado Charles Miller, ele trouxe duas bolas da Inglaterra e o seu conhecimento como jogador, que permitiram que os brasileiros pudessem jogar. Inicialmente era um esporte de elite, praticado apenas por moços de boas famílias. No entanto, no começo deste século, algumas escolas particulares do Rio de Janeiro e de São Paulo, elas passam a praticar esse esporte como atividade recreativa. Na década de 10 foram fundados alguns clubes, todos mantendo características elísticas, né? Com exceção do de Bangu Athletic Club, o mesmo Bangu que existe até hoje. O primeiro a incluir operários entre os jogadores e aceitar negros. Nos anos 30, o futebol passou por um processo de popularização e de profissionalização. Então, com a crescente industrialização e a urbanização consequente, o futebol ele passa a funcionar também como elemento de aproximação de imigrantes de uma outra região a outros países. Então, consolida aí a união das pessoas sob uma mesma bandeira, um mesmo hino, um mesmo grito. A gente vai entrar agora em voleibol, né? O voleibol ele teve origem nos Estados Unidos em 1895, na cidade de Holyoke, Massachusetts, com o nome inicial de Minonet. Então, seu idealizador foi o diretor do Departamento de Educação Física da Associação Cristã de Moços, William Morgan, que nasceu no dia 23 de janeiro de 1870 e ele faleceu em 27 de dezembro de 1942. No Brasil, o voleibol transformou-se. Hoje ele é a segunda modalidade esportiva mais praticada pela população. Além de várias conquistas, como no futebol, os mais expressivos resultados internacionais, né? Então, especialmente no voleibol masculino, as equipes brasileiras elas conquistaram respeito e admiração durante esse tempo de evolução do voleibol, além de importantes títulos mundiais e olímpicos. Então, a criação do voleibol ela ocorreu diante da necessidade de motivação da Associação Cristã de Moços, que era constituída em sua maioria por homens de negócio da faixa etária já entre 40 e 50 anos. E eles não conseguiam se adaptar ao esforço e ao contato físico do basquete, bem como vários exercícios calistênicos.
que não eram satisfatórias, né, para aquela faixa etária, principalmente no inverno rigoroso dos Estados Unidos. Então, o voleibol chegou aqui no Brasil no dia 25 de março, mais ou menos, em 1917, através da Associação Cristã de Moços São Paulo. Então, gradativamente foi se firmando no cenário esportivo nacional como o esporte mais jogado no país, depois do futebol. Além de firmar como conteúdo obrigatório da disciplina de educação física do ensino fundamental e médio. Então, inicialmente, esse esporte, o voleibol, ele não encontrou grande difusão no país. Então, existindo apenas registros que confirmam que o Fluminense foi uma das poucas associações esportivas que ofereceram aos seus associados a oportunidade de vivenciar a modalidade. Então, vários torneios dirigidos para os clubes filiados até então a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres. Este novo esporte ele foi praticado de forma recreativa até o final da década de 20, criando adaptações regionais mantidas até o presente do dia, que era jogar no gramado, não tinha marcação nenhuma das quadras, mas foi isso o princípio do voleibol. Então, vivemos numa sociedade que visa lucros, né? Por que vivemos numa sociedade que visa lucro? Então, a riqueza da nossa sociedade, ela praticamente ela se baseia na acumulação de capital de lucros, obtida principalmente pela venda das mercadorias, feita pelas mãos dos trabalhadores. Esse produto, essa mercadoria, elas são criadas para suprir as necessidades humanas, seja necessidades básicas ou criadas culturalmente. Então, a mercadoria ela possui dois valores, o de uso e o de troca. O de uso diz respeito à utilidade, né? Ou seja, a partir da necessidade que se produz determinada mercadoria. Então, digamos que você necessita de roupa. Então, a mercadoria roupa, ela é criada para atender a sua necessidade, para que não passe frio em dias gelados, para que possa vestir roupas leves em dias quentes. Assim como na sociedade, no futebol, as desigualdades são enormes. Há jogadores cujo salário é superior a 5 milhões de reais por mês, como é o Ronaldinho Gaúcho, que hoje está no Atlético Mineiro. Enquanto outras ganham salário mínimo em pequenos times, sem nenhuma expressão, nem mesmo local ou regional. Os miseráveis do futebol também engordam as estatísticas do mundo da bola, as desigualdades e a injustiça são generalizadas tanto no futebol quanto na sociedade. Então, o jogador ele é um trabalhador como outro qualquer e como tal vende sua força de trabalho em troca de salário. O clube, como um ótimo capitalista, ele vê nesta mercadoria a oportunidade de obter lucro com a possível venda para outra equipe. Então, assim, está armada a cena para mais uma espiada à venda de jogadores, né, que é a mercadoria que atua no Brasil para clubes exteriores. Então, o preço desses jogadores, mercadorias, ele é baixo em relação ao mercado europeu, por uma série de fatores. Um deles é que, sem dúvida, a péssima administração que cerca o esporte. O outro é a dificuldade financeira que atravessa pelos clubes brasileiros, a crise econômica que assolou o Brasil. Então causa impacto também nas possibilidades econômicas dos clubes. Estes não têm muitas escolhas a não ser vender seus jogadores a preços estipulados pelos clubes interessados. No voleibol, por exemplo, o tempo destinado às equipes também sofreu alteração. É, o motivo pelo qual foi instituído o chamado tempo técnico no oitavo e no 16º ponto foi oportunizar o anúncio dos produtos dos patrocinadores para que possam vender suas imagens ao grande público, né? Então, essa alteração provavelmente tenha passado despercebida ao conjunto de espectadores, porém,
ela coloca de maneira definitiva o voleibol como um negócio muito interessante para vários investidores. Beleza? Tá aí então, dúvidas, você pode mandar aqui no meu e-mail profagenor@cisde.com. Valeu, faça suas atividades e até a próxima, se Deus quiser.